Imagine descobrir um mundo secreto, escondido atrás de algo tão comum quanto um guarda-roupa. Um lugar onde o tempo segue outras regras, onde o bem e o mal travam batalhas silenciosas, e onde cada escolha pode mudar destinos inteiros. As Crônicas de Nárnia não começam apenas como uma história infantil, mas como um convite para atravessar limites invisíveis da realidade e mergulhar em um universo onde coragem, fé, sacrifício e redenção ganham forma. E é exatamente nesse contraste entre o mundo comum e o extraordinário que nasce a força dessa narrativa. Mostrar que grandes transformações começam em momentos simples e que até os mais improváveis podem se tornar protagonistas de algo muito maior do que imaginam. Escrita por C.S. Lewis, a obra reúne 7 histórias que se conectam dentro de um mesmo universo mágico chamado Nárnia. Criadas ao longo da década de 1950, essas narrativas foram pensadas não apenas para entreter, mas para transmitir valores profundos por meio de alegorias acessíveis. Lewis constrói um mundo onde animais falam, criaturas mitológicas coexistem e forças invisíveis moldam a realidade, mas por trás de toda a fantasia existe uma estrutura simbólica que dialoga com questões humanas universais: o bem contra o mal, o livre-arbítrio, a importância das escolhas e o poder da transformação interior. É justamente essa combinação de simplicidade narrativa com profundidade simbólica que torna a obra relevante até hoje. A história mais conhecida começa com 4 irmãos, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, que durante a guerra são enviados para uma casa no campo. É nesse ambiente aparentemente comum que Lúcia descobre o guarda-roupa que serve como portal para Nárnia. Ao atravessar, ela encontra um mundo congelado em um inverno eterno, governado por uma figura autoritária conhecida como a Feiticeira Branca. Esse cenário inicial já revela um dos temas centrais da obra: a opressão que surge quando o poder é usado sem equilíbrio e a esperança que resiste mesmo nos ambientes mais sombrios. À medida que os irmãos entram em Nárnia, cada um reage de forma diferente à nova realidade, refletindo traços humanos reconhecíveis. Lúcia representa a pureza e a fé, acreditando no que vê mesmo quando ninguém mais acredita. Edmundo simboliza a fragilidade humana diante da tentação, sendo facilmente manipulado pela feiticeira em troca de promessas ilusórias. Pedro e Susana, por sua vez, demonstram responsabilidade e proteção, ainda que enfrentem dúvidas. Esses perfis mostram como a narrativa constrói personagens que não são perfeitos, mas que evoluem através de suas escolhas. Um dos elementos mais marcantes da história é a presença de Aslan, o leão que representa autoridade, sabedoria e sacrifício. Ele não surge apenas como um líder, mas como uma força moral que orienta o equilíbrio de Nárnia. Sua chegada marca o início da mudança. O inverno começa a ceder e a esperança retorna. Aslan simboliza a ideia de que o verdadeiro poder não está na força bruta, mas na capacidade de agir com justiça, compaixão e propósito. Sua figura atravessa todas as histórias, funcionando como um eixo central que conecta os acontecimentos. A traição de Edmundo é um ponto decisivo na narrativa. Seduzido por promessas da feiticeira, ele coloca seus próprios desejos acima do bem coletivo. Esse momento revela como escolhas impulsivas podem gerar consequências profundas, não apenas para quem escolhe, mas para todos ao redor. No entanto, a história não trata a falha como um fim definitivo, mas como parte de um processo de aprendizado. A redenção de Edmundo mostra que erros podem ser corrigidos quando há reconhecimento, arrependimento e disposição para mudar. O sacrifício de Aslan é um dos momentos mais impactantes da obra. Para salvar Edmundo, ele aceita morrer no lugar dele, submetendo-se voluntariamente ao poder da feiticeira. Esse ato revela um dos conceitos mais profundos da história: a substituição, onde alguém inocente assume as consequências de outro.
Mas a narrativa vai além do sacrifício, mostrando que existe uma magia mais profunda que a própria feiticeira desconhece. Uma lei antiga que transforma a morte em vida quando o sacrifício é feito com pureza. Assim, Aslan retorna, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Com a derrota da feiticeira, Nárnia é restaurada e os irmãos assumem seus papéis como reis e rainhas. Esse desfecho mostra como a jornada transforma pessoas comuns em líderes capazes de governar com sabedoria. O crescimento deles não vem de habilidades extraordinárias, mas das experiências vividas, das escolhas feitas e das responsabilidades assumidas. A mensagem é clara: liderança verdadeira nasce do caráter, não da posição. As outras histórias de Nárnia expandem esse universo, mostrando sua origem, sua evolução e seu fim. Em O Sobrinho do Mago, por exemplo, é revelado como Nárnia foi criada, trazendo à tona o tema da criação e da responsabilidade sobre aquilo que é gerado. Já em A Última Batalha, o foco está no encerramento do mundo, abordando conceitos como julgamento, verdade e renovação. Cada livro acrescenta novas camadas, mas mantém o mesmo núcleo de valores. Um dos aspectos mais interessantes da obra é como ela transforma conceitos complexos em situações simples. Em vez de explicar teorias, a história mostra exemplos. A tentação aparece em forma de doces irresistíveis. O poder se manifesta através de personagens dominadores. A fé surge na confiança de uma criança. Essa tradução torna o conteúdo acessível, permitindo que qualquer pessoa compreenda ideias profundas sem esforço. Outro ponto central é o contraste constante entre aparência e essência. Personagens que parecem fortes se revelam frágeis, enquanto outros aparentemente simples demonstram grande coragem. Isso reforça a ideia de que julgamentos superficiais podem ser enganosos e que o verdadeiro valor está nas atitudes e escolhas, não nas aparências. A jornada em Nárnia também mostra que o tempo pode ser relativo. Os irmãos passam anos governando o reino, mas ao retornarem ao mundo real, percebem que quase nenhum tempo se passou. Esse elemento simboliza como experiências intensas podem transformar profundamente alguém, mesmo em curtos períodos externos. O crescimento interno não depende do tempo cronológico, mas da intensidade das vivências. Ao longo das histórias, fica evidente que o bem e o mal não são apenas forças externas, mas também internas. Cada personagem enfrenta suas próprias batalhas, e o verdadeiro conflito muitas vezes acontece dentro de si. Essa abordagem mostra que a transformação começa de dentro para fora e que vencer desafios internos é tão importante quanto enfrentar ameaças externas. A obra também destaca a importância da coragem, não como ausência de medo, mas como a capacidade de agir apesar dele. Os personagens frequentemente se encontram em situações perigosas, mas continuam avançando, guiados por valores maiores do que seus próprios receios. Isso reforça a ideia de que coragem é uma escolha, não uma característica fixa. Outro ensinamento presente é o valor da confiança. Lúcia acredita em Nárnia mesmo quando é desacreditada, e essa confiança inicial é o que permite que a jornada comece. A história mostra que acreditar pode ser o primeiro passo para transformar a realidade, mesmo quando não há provas concretas no início. Em termos práticos, os ensinamentos de Nárnia podem ser aplicados na forma como decisões são tomadas no dia a dia. A história demonstra que pequenas escolhas acumuladas constroem grandes resultados. Agir com honestidade, assumir responsabilidades, reconhecer erros e buscar evolução são atitudes que refletem diretamente os princípios apresentados na narrativa. Além disso, a obra reforça a importância de valores como lealdade e amizade. Os personagens enfrentam desafios juntos e o apoio mútuo é essencial para superar dificuldades. Isso mostra que conexões verdadeiras fortalecem indivíduos e aumentam a capacidade de enfrentar situações complexas. A presença constante de transformação ao longo da história revela que ninguém está preso à sua versão inicial. Personagens mudam, evoluem e se tornam melhores ao longo da jornada.
Essa ideia transmite a mensagem de que o crescimento é sempre possível, independentemente do ponto de partida. Ao final, as Crônicas de Nárnia não se limitam a contar uma história fantástica. Elas constroem um espelho simbólico da vida, onde cada elemento representa uma verdade maior. A fantasia funciona como uma linguagem que torna visível aquilo que muitas vezes passa despercebido no cotidiano. E quando a jornada chega ao fim, fica a sensação de que Nárnia não é apenas um lugar distante, mas uma possibilidade que existe dentro de cada escolha, cada atitude e cada transformação pessoal. Porque, no fundo, a maior mensagem da história não está no mundo mágico, mas na capacidade humana de mudar, crescer e escolher o caminho certo mesmo diante das maiores dificuldades.